finalmente chegou, depois de atrasos, seja por cronograma da Toyota ou por problemas na fábrica. Temos Yaris Cross. Mas quer dizer, ele chegou mais ou menos. Finalmente você vai conhecê-lo e você vai poder também comprá-lo, só que ele só vai estar na sua garagem no primeiro trimestre do ano que vem. A Toyota está abrindo a pré-venda do Yaris Cross e já divulgou os preços de pré-venda. Eles causaram polêmica, por quê? Há quem considere que eles estão ok, na média do segmento. Mas quando a gente olha para os chineses, mais especificamente para o Omoda 5, ele não está tão ok assim não. Mas sabe como é, né? Toyoteiro que é toyoteiro, vai no Yaris Cross. Na minha opinião, ele vai vender todas as 52 mil unidades que a Toyota destina ao Brasil no ano que vem. Eu sou a Rafaela Borges, você está no On The Road, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos descobrir tudo sobre o Toyota Yaris Cross SUV feito em Indaiatuba e primeiro SUV compacto da Toyota no Brasil. Antes disso, deixe o like no vídeo, que você me ajuda muito. Não é inscrito no canal, mas está sempre por aqui, curte meu conteúdo, então aproveite e inscreva-se. Obrigada! O preço do Nissan Kicks com motor 1.0 turbo de 125 cavalos causou polêmica, certo? O do Yaris Cross vai causar? Talvez, porque é muito semelhante e a potência também não é lá grande coisa. Então vamos lá, nós temos 4 versões. 2 delas são flex com motor 1.5 aspirado de 4 cilindros, injeção direta, e 2 delas são híbridas. Esse modelo é o primeiro SUV compacto brasileiro com a tecnologia híbrida Heavy. Eu lembro que um tempo atrás na minha coluna no UOL eu falei, quem será que vai ser a primeira marca, depois da Toyota com o Corolla Cross, a lançar um híbrido Heavy brasileiro? Bem, foi a própria Toyota com o Yaris Cross. Nós temos a GWM já produzindo por aqui o Haval H6, até na versão Heavy, mas não é uma produção, né? É uma montagem ainda bem milionária. Esse carro é totalmente produzido no Brasil, então tá aí a diferença. E esse carro é um SUV compacto, enquanto o Haval H6 é uma coisa muito maior. Mas vamos falar de potência. Então, o 1.5 Flex com 122 cavalos de potência e a versão híbrida que também tem um motor 1.5, outro motor 1.5, 111 cavalos de potência. Não é muito não, né? Por outro lado, já chega como o subcompacto mais econômico da categoria, porque faz 17,9 km por litro na cidade, de acordo com informações do Inmetro. Nenhum outro é tão econômico, não dá para negar. Mas você quer saber o preço, né? Então vamos falar de preço? A versão XRE sem a tecnologia híbrida sai por R$ 161.990. Mentira, falei errado, R$ 161.390. 390, não 990. Segunda versão XRE com a tecnologia híbrida Heavy Flex. São R$ 172.390. E aí temos as duas XRX. Preço inicial para a versão sem a tecnologia híbrida, R$ 178.990, agora sim 990, e a topo de linha, R$ 189.990, que também é XRX, só com tecnologia híbrida Flex. E aí, o que você achou? Tá caro? Tá barato? Você julgou o Kicks, hein? Você julgou o Kicks, eu sei que você julgou, e aí agora só porque é Toyota você vai falar que tá barato? Bem, ele está na média do segmento, principalmente na versão topo de linha, gente. Nós temos Creta por quase R$ 100 mil, Kicks mais caro, T-Cross também passando dos R$ 190 mil, só que nenhum deles tem 111 cavalos de potência. Por outro lado, nenhum deles tem tecnologia híbrida Heavy. Mas o Omoda 5 tem, e com quase 300 cavalos de potência. Ele sai por cerca de R$ 150 mil na versão de entrada que não tem hadas e
Este modelo Yaris Cross tem hadas desde a versão de entrada hadas completo e ele vai a 185 mil, voltando ao Moda 5, na versão mais cara, completa, com hadas, com tudo e com quase 300 cavalos de potência. Por outro lado, amigos, será que o consumidor tradicional da Toyota deixaria de comprar esse carro para comprar um Moda 5? O da Nissan, com certeza, o da Hyundai, com certeza, o da Honda, talvez. Mas o da Toyota, eu proponho essa reflexão, hein? E eu acho que eu já deixei a minha opinião ali na abertura, porque eu acho que vai vender, esse carro vai ter todas as 52 mil unidades produzidas em Indaiatuba em 2026 vendidas, e eu acho mais, eu digo mais, vai ter fila de espera. Vamos ver se eu estou acertando ou errando e eu quero saber o que você pensa sobre isso, então deixa a sua opinião na caixinha de comentários. É tanta coisa para falar, né, gente? Porque esse carro foi tão aguardado. A Toyota, a última das marcas tradicionais a lançar um SUV compacto no Brasil. A Fiat demorou, mas acabou lançando 2. E a Toyota agora lançando o seu primeiro e também o primeiro híbrido heavy brasileiro do segmento. Vamos ver os detalhes e aí você forma a sua opinião e depois a gente volta a conversar sobre isso. Hoje aqui no pré-lançamento, quando foi tirada a capa do Yaris Cross, a sensação foi, moderno, esse carro não é não. Poderia até ter sido lançado alguns anos atrás. Conservador? Com certeza, mas será que não é isso que o toyoteiro quer? O que você acha? Me conte aí. E chega mais, porque vamos ver os detalhes. Todas as versões vêm com farol Full LED automático com a tecnologia anti-ofuscamento. E nós temos o farol auxiliar por aqui, então para quem reclama das marcas que concentram tudo no farol principal, aqui isso não ocorreu. Nós temos o farol de milha, né, de neblina, como é conhecido popularmente. E aí nós não temos uma coisa que vem sendo muito adotada pelas marcas que tiram o farol auxiliar, que é a entrada lateral aerodinâmica. Aqui não precisa, porque ele já é econômico, porque ele tem a tecnologia híbrida, então ele passa, né, nos testes do Procon VL8, que é a atual lei ambiental. Eu acho que não precisou, então a Toyota pôde manter isso aqui. E a grade, aquela grade bem Toyota. Se eu escondesse o logo aqui e você visse na rua, você ia falar, eu sei que é um Toyota, porque eu conheço. Grade Toyota 100% aqui. E uma grade trapezoidal, você vê aqui em cima que tem uma borrachinha, ó, é uma borracha mesmo, gente. Dá para até tirar, olha só. Essa aqui é a versão XRX híbrida, a topo de linha do modelo. E aqui temos as rodas de duas cores, elas são de 18 polegadas em pneus 21555. Suspensão independente McPherson na frente e eixo de torção atrás, só faltava ser independente atrás, né? Por que só faltava? Porque nem o Corolla Cross tem a suspensão independente atrás, ele tem o eixo de torção atrás também. Os freios são a disco nas 4 rodas, sólido atrás, ventilado na frente. O câmbio é um CVT que foi desenvolvido especificamente para uso no Yaris Cross. Aliás, os motores do carro, tanto o sistema híbrido quanto o 1.5, que você já conhece até de outros carros, 1.5 Flex sem sistema híbrido, esses motores eles foram desenvolvidos especificamente para o Brasil, mas eles estão sendo produzidos, o híbrido está sendo produzido no momento e o Flex também, né, o 1.5 aspirado também, fora do Brasil. Por quê? Porque houve o problema na fábrica da Toyota em Porto Feliz, o vendaval devastou a fábrica, então por enquanto os motores são importados. Quando que isso vai ser nacionalizado? Não se sabe, porque em Porto Feliz a marca não sabe quando vai conseguir voltar a operar. Tem uma previsão para primeiro semestre do ano que vem, mas é só uma previsão. São 4,31 metros de comprimento, então é um modelo que está na média do segmento, na média dos maiores do segmento, o Kicks um pouco maior, o Creta mais ou menos do mesmo tamanho, o HR-V é um pouquinho maior, mas coisa de centímetro, tá, gente? Para comparação com o outro SUV da categoria, né, da Toyota, que é o Corolla Cross 1 médio, ele tem 4,46 metros. Agora, o entre-eixos é semelhante, porque são 2,65 metros por lá e 2,62 metros por aqui. Largura, 1,77 metros e altura de 1,65 metros.
O peso é baixo, ele pesa entre 1.210 e 1.295 quilos, dependendo da versão. O vão livre do solo é de 18,7 centímetros. E o volume do porta-malas, isso eu não vou abrir ainda não. Tanque de combustível eu achei assim, vamos ver, né? Porque nós temos 36 litros na versão híbrida. Aí ok, consumo muito bom. E nós temos 42 litros na versão sem o sistema híbrido. Isso eu acho que pode ser o mais problemático em termos de autonomia, mas vamos esperar o carro chegar às ruas, fazer o teste, ver se a autonomia dele é boa ou não. Por enquanto é uma coisa que já me desperta assim, 42 litros, será? Falando de traseira, se a dianteira é conservadora, eu achei a traseira um pouquinho mais moderninha, ela é arredondadinha, tem as lanternas aqui, ó, espalhadas, né? Vai ficando mais fina, por aqui mais baixa, detalhe preto nessa versão. Inscrição Yaris Cross, aqui no prata brilhante, que também está no logotipo da Toyota. E a identificação da versão XRX Heavy. Para quem não sabe o que é Heavy, porque eu estou falando Heavy, é o híbrido pleno. Ele traz um pequeno motor elétrico, mas não é o híbrido leve, como o do Pulse e do Fastback, por exemplo. Porque este motor elétrico, ele movimenta as rodas, então ele funciona no modo 100% elétrico. A recarga não é plugado na tomada, não é um PHEV, né, que seria plug-in hybrid, é aquela recarga por regeneração da bateria em desaceleração e frenagem. E a abertura elétrica do porta-malas nessa versão topo de linha XRX, e aí chega mais, gente, chega mais porque aqui tem coisa boa. São 391 litros de capacidade, mas olha, olhando assim, parece que é até mais. Imenso porta-malas, alto, fundo, vai dar bom isso aqui, hein? E eu diria que ele é melhor do que o do Corolla Cross, mas isso a gente só vai saber fazendo o teste, porque na verdade, apesar de fundo e alto, esse aqui é um carro mais estreito também do que o Corolla Cross. Aqui com essa tampa aqui, essa capa que protege de, por exemplo, coisas molhadas, né? Se molhar aqui tem essa proteção ao carpete, então bem legal. E aqui está o carpete real. Agora eu quero tentar abrir aqui para ver se esse carro tem step. Gente, cadê o step do Yaris Cross? Será que não tem? Tem sim, tá por aqui. Então mesmo com todo esse porta-malas, ele traz o step de uso temporário. Caso você esteja se perguntando se esse carro é WRV, não, ele foi posicionado para concorrer um pouco acima. Ou seja, o WRV está concorrendo com as versões de entrada de SUVs compactos. Ele está acima de Terra, Pulse e Kardian, mas ele concorre só com as versões de entrada. Aqui é para concorrer com as versões de topo e intermediárias. Ele concorre diretamente com Creta, Kicks, concorre diretamente com HRV, concorre diretamente com T-Cross, no caso, as versões mais sofisticadas com Fortline e Highline, por exemplo. Então é um modelo que nessa segmentação, né, dos compactos, subcompactos, ele está posicionado na base mais acima dos compactos, apesar da potência de WRV, mas o HRV também tem uma versão 1.5 de 122, 26 cavalos, na verdade, então é isso, gente. Aqui, se você quer desempenho, não vou falar nada, não andei no carro ainda, né? Mas a gente já pode imaginar o que é. Aos detalhes. O banco é levemente inclinado, não muito, mas isso é bom por duas razões. As costas ficam mais bem acomodadas e uma distância maior em relação ao teto para pessoas que são bastante altas. Tem uma boa distância por aqui. Bom espaço para as pernas, então duas pessoas vão ficar bem acomodadas e o assoalho não é plano, mas o túnel central não é dos mais altos, não. Dá para ir três aqui, ele tem só 1,77 m de largura. As três pessoas vão ficar apertadas, né? Mas se precisar, dá sim. Um rolê curtinho na cidade, tem um apoia-braço retrátil com o porta-copos. O porta-copos é fundo, mas bastante largo, então aquela garrafinha de água padrão do Brasil, de repente, pode ficar sambando aqui, não sei se cai, né? Porque ele é fundo. Vamos ver em testes práticos. E nós temos a saída de ar atrás,
também, além de 2 entradas USB que são do tipo C, ambas do tipo C. Tem também esse porta-revista aqui de um lado apenas. Aqui eu cheguei a colocar a mão achando que tinha, mas não, é só um detalhe aqui no couro que reveste o banco, né? Que é couro de verdade? Possivelmente não, possivelmente é imitação de couro. E agora olha aqui pra cima que ele tem um diferencial que o HRV, por exemplo, não tem, nem nas versões topo de linha. Teto panorâmico dividido em 2 partes. Só abre a cortina, o teto não abre. Aqui está uma grande diferença em relação ao WRV, que é durão aqui. Ó, aqui pode ver o barulho da minha mão, ele já é mais emborrachado. Então, o acabamento que está um pouquinho acima da média da categoria de SUVs compactos. Tem muito SUV compacto com plástico duro, hein? Não todos, não todos. A parte também aqui, ó, essa parte soft touch. Um bonito puxador, a maçaneta igualmente bem acabada. Brilhante por aqui, detalhes de black piano. Gostei desse desenho aqui. Aqui é ok, né? Essa parte é ok, não é super bem acabada, mas tá no padrão. A parte mais feinha que eu achei foi essa aqui, ó. Esse contorno, mas de resto um acabamento que chama a atenção pela qualidade. O banco é largo, revestido de couro nessa versão, como eu te disse, né? Imitação de couro, tem costura aparente, tem couro perfurado aqui no centro. Tem um bom suporte lateral. Agora, eu acho que faltou nessa versão XRX banco elétrico. Aí você vai dizer, mas não é comum no segmento. Não é, mas os chineses têm e está na hora de as marcas que produzem no Brasil começar a pensar nos chineses, sim. Além disso, o HRV na versão topo de linha tem. Mas não vamos nos esquecer que a versão topo de linha do HRV custa quase 210 mil reais. Então, de repente, né? Como a Toyota não trabalha com opcionais, é melhor assim. A gente tem um carro por 20 mil reais a menos. E aqui temos o volante revestido de couro também, bem acabado, tem a costura aparente no centro. Ele é multifuncional. Eu comando aqui coisas como as tecnologias ADAS que o carro oferece. Ele tem ADAS completo, desde a versão de entrada, como eu expliquei, com ACC, leitor de faixas, etc. Os detalhes aqui de black piano e esse plástico imitando um alumínio. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. Uma coisa que não falta nesse carro é botão. E isso é uma coisa boa, gente. Enquanto os chineses tiram o botão, aqui é tudo intuitivo, ó. Então, botão para o EV Mode, caso você queira colocar o modo elétrico você mesmo, porque ele faz isso automaticamente. Desligar o ESP, a frenagem autônoma de emergência, a abertura do porta-malas, Park Assist, abrir o tanque de combustível. E bem legal, né? Porque tudo à mão, nada de abrir o tanque ali embaixo. Eu gostei. E olha que legal, tem iluminação aqui também, ó. Na soleira de porta, a inscrição Yaris Cross. Isso aqui, gente, não é uma iluminação, não. Fica parecendo que é aquela luz personalizável, mas na verdade não é, não. É um desenho mesmo. E vamos falar um pouquinho de posição de dirigir, já que eu tô aqui, né? Então, eu quero mostrar a você se ela é alta ou não, porque o cliente de SUVs gosta de uma posição de dirigir mais alta. É alta. É alta, você pode manter um pouquinho mais baixo se você quiser. Ó, abaixei aqui, ainda estou enxergando tudo muito bem e mostrando então o ajuste aqui para o volante. Profundidade, ó, amplo, né? E altura e com bom amortecimento. Não é aquele tipo de volante que a gente solta aqui e ele cai, né? Como acontece com algumas marcas. O painel dessa versão aqui é um painel digital e dá para mudar algumas configurações aqui. As informações que eu vejo no centro, você vê que o velocímetro tá aqui do lado, um velocímetro digital também. E uma coisa legal, né? Tem que ter painel digital mesmo nesse segmento, porque todo mundo tem. A central multimídia é semi-flutuante, como de outros modelos da Toyota, leve TVzinha de tubo aqui atrás, mas eu achei bem bonito o layout e a usabilidade boa também. Então aqui eu tenho a home, ele tem driving mode, tá? Ele tá no normal aqui no momento, mas hoje não vou dirigir o carro. E, na verdade, não. Eu ia ver se eu conseguia ir passando aqui. Ó, volta pra home, gente. Pronto. Eu ia ver se eu conseguia ir passando meu dedo, mas não. Eu tenho essa parte aqui também, que eu posso colocar algumas informações que eu preferir.
Eu tenho botões diretos para mídia, telefone, aqui para configurações do carro e aqui eu tenho tudo o que o carro oferece. O Android Auto e o Apple CarPlay têm conexão sem fio. E aí eu quero mostrar uma outra coisa. Tem um botão no volante que eu aciono para ver a câmera. Ele tem a câmera 360, que é esse sistema aqui, ó. Ele mostra, na verdade, a vista aérea. Eu não sei se dá para chamar de 360. Muitos carros, não só desse segmento, de outros segmentos tem. Mas eu acho que dá para falar que a 360 é quando você tem as vistas laterais e dianteiras, que aqui não é o caso, né? Mas tem essa vista aérea que ajuda bastante na hora de fazer as manobras. O ar-condicionado, ele tem uma coisa boa, que ele é totalmente ajustado aqui, né? Vamos lá, eu tenho que apertar o front, pronto. Ele é totalmente ajustado aqui, temperatura, velocidade, direcionamento. Mas ele tem só uma zona de temperatura que para um carro desse valor não é uma coisa muito legal, convenhamos. Aqui embaixo eu tenho um carregador de smartphone apenas, com fio, a entrada USB, e o carregador de smartphone sem fio. A partida é por botão. Aqui nós temos um bom acabamento, revestido de couro, mas essa parte aqui, ó, aí sim é dura. O freio de estacionamento do carro é elétrico, ele tem auto hold e o porta-copos aqui nessa parte, apesar de não ter prensa e borracha para acomodar latinhas e garrafas de vários tamanhos, ele é bem fundo, então dá para acomodar sim, mesmo sem a prensa e a borracha. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui agora, porque eu quero mostrar a chave do carro para vocês. Olha que bonitinha. Simples, mas bonitinha. Não acabamos ainda, porque temos um porta-objetos por aqui, com uma entrada de 12 volts, caso precise. Um porta-objetos que é pequenininho, mas legal. E aí, hein? E agora? O que você achou? Vai vender as 52 mil unidades que eu acho que ele vai vender em 2026? Ou não? Existem opções mais legais no segmento. Difícil, hein? Mas deixa a sua opinião na caixinha de comentários pra gente conversar. Porque esse carro eu acho que vai gerar muito debate. Curtiu? Qual versão é mais interessante? Eu fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!